Graça e a paz do Senhor Jesus. O movimento pentecostal, com a sua ênfase na atualidade dos dons, tem sido, lamentavelmente, acusado de ser um mero movimento novício e alheio a certa ala do cristianismo histórico, que entendeu que os dons ou os carismas do Espírito se limitaram à era apostólica. Essa afirmação ela é contradita pelas evidências de tempos em tempos das manifestações dos dons do Espírito Santo na história da igreja. A negação dos carismas como parte presente da igreja atual advém não do estudo das Escrituras, mas de pressupostos de líderes, instituições e teólogos que se basearam apenas em momentos que tais dons foram negligenciados e, consequentemente, apagados. A Bíblia, pelo contrário, ordena a busca zelosa pelos dons e ainda nos diz para não apagar os carismas do Espírito, ou o carisma do Espírito, especialmente o da profecia. Ao olharmos a história da igreja, podemos falar sobre os rastros do fogo carismático. O que temos na história da igreja, posterior aos apóstolos, não é a ausência dos dons, mas é a ausência de informação disponível sobre os carismas na história da igreja por historiadores, que, consciente ou não, deixaram de narrar a crença e a experiência carismática dos cristãos dos séculos posteriores ao primeiro século da era apostólica. Neste momento, pretendo pincelar algumas evidências da presença dos carismas do Espírito Santo ao longo da história cristã, especialmente nos pais da igreja. Essas evidências estilhaçam a suposta crença na ausência carismática do Espírito Santo na vida e na experiência do povo de Deus. Elas também se tornam pregos no caixão da teoria cessacionista, que segundo a qual os sinais miraculosos, prodígios, maravilhas e especialmente os dons de profecia e línguas cessaram após a morte do último apóstolo. É triste perceber que muitos historiadores modernos, eles são contra os dons do Espírito Santo, seja ignorando-os ou falando deles de maneira zombeteira. Isto comprova que os dons, eles são tratados de forma indiferente, apática, em vez de ser tratado bíblica e de forma histórica. Essa zombaria dos historiadores tem sido a atitude de muitos desde o dia de Pentecoste, porque quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre os primeiros cristãos e eles foram cheios e falaram noutras línguas, glorificando ao Senhor, as reações foram de zombaria, de ceticismo e de preconceito. Muitos zombaram deles, dizendo, estão todos embriagados. Todavia, o apóstolo Pedro, ele disse, isto não é embriaguez, isto é o cumprimento das Escrituras. Semelhantemente, seguindo o apóstolo Pedro, podemos dizer que o pentecostalismo não é embriaguez, não é histeria, não é atuações de demônios ou problemas psíquicos das pessoas, mas sim é o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, é a crença pentecostal de que os dons estão em evidência. É triste perceber que estas pessoas e muitos pentecostais até acabam aceitando a afirmação de muitos historiadores de que os dons eles cessaram. Nós podemos citar um historiador pentecostal neste momento. Ele pontuou o seguinte: em minha pesquisa, encontrei o permanente conflito entre a espontaneidade do espírito e as rígidas estruturas da instituição. Isso geralmente resultou na igreja institucional, acusando de hereges todos aqueles que defendem a liberdade do Espírito Santo, suprimindo até e destruindo os seus escritos. Obviamente, tal atitude contribuiu para a ausência de dados, não
de ausência dos dons, mas de dados sobre a ação do Espírito Santo na história da igreja. Então, meus queridos, parece-nos que o institucionalismo ou denominacionalismo foi inimigo, no certo sentido, dos dons espirituais e principalmente o dom da profecia. Essa atitude difere de forma tremenda daquela vista nas igrejas do Novo Testamento, onde percebemos que tanto o elemento organizacional quanto o profético e docente, eles operavam harmoniosamente. 2 textos podem ser citados. Atos capítulo 13, onde nós lemos que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres, ou seja, o ensino, a teologia, a pregação, a doutrina operavam harmoniosamente com a profecia, com o dom profético, porque em meio ao ensino, à adoração da igreja, nós lemos em Atos 13, disse o Espírito, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Essa evidência bíblica comprova que o ensino e a profecia, que o Espírito falando pela Bíblia e o Espírito usando os seus instrumentos estavam em harmonia. Outro exemplo bíblico é Atos capítulo 15, onde num concílio a respeito de uma importante doutrina, nós temos as deliberações dos apóstolos, de pessoas competentes, de pessoas que estudavam a Bíblia, citaram as Escrituras para comprovar a sua posição diante da doutrina que estava sendo debatida, e na conclusão eles disseram, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então veja que a organização, a convenção estavam em harmonia com os dons, com a profecia e com a direção do Espírito Santo de Deus. Tendo isto em mente, é fato que as igrejas do Novo Testamento eram tremendamente carismáticas. A liberdade, a liderança, a capacidade e a dimensão do Espírito Santo eram abundantes na vida dos primeiros cristãos. O que era estranho para os cristãos do primeiro século eram igrejas não carismáticas. Quando os carismas estavam perdendo a intensidade do fogo presencial, o apóstolo Paulo exortava as igrejas a não apagarem o Espírito, a não entristecerem o Espírito, a não se oporem à ação do Espírito por meio dos seus carismas. Se na história houve ausência destes distintivos pneumatológicos, ou seja, dos carismas do Espírito, a culpa não foi do Espírito Santo, de Deus, mas sim dos líderes que negligenciaram e, lamentavelmente, até se opuseram contra os dons do Espírito Santo. A ausência dos carismas não foi uma decisão divina, mas uma desobediência às claras exortações bíblicas sobre os dons. Então é sinal de desobediência ou negligência. E nós pentecostais entendemos isso. Quando nós negligenciamos os dons e não buscamos os dons do Espírito Santo, nós estamos sendo desobedientes às claras exortações bíblicas que afirmam que devemos buscar os dons zelosa e diligentemente para a edificação da igreja. E é claro que nós devemos entender que a edificação por meio dos dons, ela é feita pelo caminho do amor, porque se um dom é exercido no amor, este dom fará com que a igreja seja edificada. O egoísmo, a autoexaltação são perigosos no exercício dos dons espiritual. Então, hoje, quando nós vemos pastores, líderes, pregadores, pregando de tudo, teologia coaching, empreendedorismo gospel, psicologismo pop, pragmatismo, triunfalismo, entretenimento e etc., menos a necessidade da vida centrada em Cristo
e da dependência dos dons e do poder do Espírito para a edificação da igreja e evangelização dos perdidos, tais pastores, tais líderes estiverem em todo tipo de lugares, menos no conselho do Senhor. Porque o conselho do Senhor, por meio dos seus apóstolos, é: não apagueis os carismas do Espírito, buscai-os zelosamente para a edificação da igreja. O estudioso católico carismático Killian McDonnell, ele tem examinado os textos pós-bíblicos, que são testemunho das épocas históricas, da extensão geográfica, das diferenças linguísticas, das teologias, liturgias e culturas, colocando os carismas dentro da ou em relação à iniciação da vida cristã. E no seu exame dos textos bíblicos, ele tem chegado à seguinte conclusão: que os pais da igreja valorizaram os dons do Espírito já no início da vida cristã. E ele elenca alguns padres ou alguns pais da igreja para comprovar que os dons não cessaram após a morte do último apóstolo. Por exemplo, nós temos Tertuliano no norte da África, em cerca de 198, falando sobre os dons. Nós temos Orígenes, Hilário de Poitiers, Cilírio de Jerusalém, Basílio de Cesareia, João o Solitário, Teodoro em Ciro, José Razaia, no início do século VIII, em Cardo, atual Iraque, já falava, ou ainda falava, a respeito das manifestações dos carismas do Espírito Santo. Estes e outros pais da igreja nos lembram que o paradigma apostólico, os carismas, incluindo os dons proféticos, eram recebidos durante a iniciação da vida cristã. Os dons, segundo muitos dos pais da igreja, não era um simples adendo à vida cristã. Fazia parte do início e do crescimento da vida cristã. E o ponto a salientar aqui é que o batismo no Espírito Santo e seus dons eram partes integrais da vida cristã desde o seu início. E por isso os dons eram também normativos para a vida cristã. Talvez os pais pudessem perguntar aos cristãos noviços da sua época: vocês já receberam o Espírito quando creram? Vocês já receberam os dons do Espírito Santo quando abraçaram a fé em Cristo? Esta também deve ser a nossa indagação para cada novo convertido. Outro ponto importante no estudo dos pais da igreja é que a vigência e a operalidade dos dons ou carismas do Espírito Santo nunca é um assunto ilhado, mas é um unânimes consensus patrum, ou seja, é um consenso unânime destes pais ao afirmar que os dons eram necessários para a operalidade no ministério e na vida cristã. Então os dons eles devem ser permanentes e necessários para a edificação da igreja. As citações são claras dos pais e, por conseguinte, suficientes para obtermos um consenso de que os dons eles não finalizaram a sua utilidade na formação do cânon sagrado, na formação dos livros da Bíblia. Mas os dons do Espírito, eu sempre digo, eles não foram dados para os apóstolos, eles foram dados para a igreja. E se a igreja ainda existe atualmente, os dons são necessários para a edificação desta igreja, capacitando-a ao crescimento espiritual, à robustez da fé, para se tornarem evangelistas e ganharem almas para o reino de Deus. Para concluirmos, vale a pena citar dois pais da igreja sobre os carismas do Espírito Santo. O primeiro é Tertuliano, que ele diz: agora, todos esses sinais, todos estes dons do Espírito estão se manifestando do meu lado, aqui entre nós.
sem nenhuma dificuldade e também concordam com as regras e com as dispensações e instruções do Criador. Para Tertuliano, os dons não eram manifestações esporádicas do Espírito, mas seguiam as regras do Criador, porque o Criador, o nosso Redentor, ele deseja que a igreja seja carismática, capacitada pelos dons do Espírito Santo. Além de citarmos Tertuliano, nós podemos citar Hilário de Poitiers da Gália, que lhe escreveu um excelente tratado sobre a Santíssima Trindade. E ele diz o seguinte, que Deus nos chama para partilhar o espírito profético e apostólico. Ele diz que os carismas do Espírito manifestos na igreja revelam quem Deus é, mostram o nosso Salvador ressuscitado e a dependência de recebermos os dons do Espírito Santo, a promessa do Pai, e que estes dons, segundo ele, estão relacionados ao batismo no Espírito Santo e à promessa do Pai falada pelo Senhor em Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim, Hilário une a concessão dos carismas ao batismo no Espírito Santo. É dentro da dinâmica trinitária do único Deus que Hilário apresenta os carismas do Espírito para a igreja do Senhor. Esses dois exemplos, no momento, se tornam suficientes para demonstrar que os dons do Espírito não estavam ausentes após a era apostólica, mas operantes e ativos na vida de todos aqueles que creem. E você não vai encontrar as manifestações dos dons do Espírito Santo apenas em uma única cidade da história antiga, mas em muitos lugares diferentes. No lado ocidental e no lado oriental da igreja, podemos constatar a manifestação do Espírito por meio dos seus carismas. Concluímos afirmando que os carismas não são matéria de especulação. Nós temos a certeza, como pentecostais e bíblicos, uma certeza absoluta de que a presença dos dons do Espírito Santo na igreja não são meros objetos de decoração, ornamentação e muito menos de argumentação de um cristianismo histórico que ficou engavetado nos anais da história passada. Mas os dons são instrumentos do Espírito Santo, instrumentos atuais, uma necessidade premente para a edificação da igreja e evangelização dos perdidos. Portanto, nós pentecostais acreditamos e confiamos na atualidade dos dons do Espírito Santo. A história comprova isso. Deus os abençoe.